Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao fim de mais uma semana, o início do nosso final de semana, e chegamos também ao fim deste mês. Que o Senhor nos abençoe neste mês que vai começar e agradecemos de todo o coração as graças que Ele nos deu nesse mês que passamos. Vamos pedir a Ele que nos ajude a transmitir a alegria que é estar na sua presença a todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos ajude a ouvir, meditar e, principalmente, viver a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou ao mestre da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, Ele aceita os desafios e Ele lê o coração de cada pessoa. E aqueles fariseus estavam ali, convidaram Jesus para comer com eles, mas estavam observando Jesus, querendo-o pegar em alguma situação. E na frente de Jesus sentou um homem hidrópico, um homem que tinha um inchaço no corpo, um homem que tinha acúmulo de líquidos no corpo. Hoje em dia nós vemos muitos hidrópicos, né? As pessoas hoje em dia não estão mais gordas, estão inchadas. Mas Jesus cura a todos, né? E Ele nos pede também para fazer uma dieta, mas Ele cura a cada um de nós. Para o Senhor, não importa se é dia de sábado, se é dia de domingo, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o importante é fazer o bem. E Jesus faz uma pergunta àqueles homens que o dia de sábado não se podia fazer absolutamente nada. Mas será que se um filho de um fariseu caísse num buraco muito grande, caísse num poço, será que aquele fariseu iria cruzar os braços e iria dizer assim: amanhã eu te tiro, meu filho, porque hoje é sábado, não posso fazer nada no dia de sábado, o dia dedicado a Deus? Claro que não. Aquele homem, por amor, a primeira coisa que ele ia fazer era mergulhar naquele buraco para tirar o seu filho.
E Deus age assim com você, age assim comigo. Não importa se é sábado para os judeus ou se é domingo para os cristãos, o dia que Jesus ressuscitou, o importante é fazer o bem. A palavra de Deus essa semana já tinha nos trago algo semelhante a respeito de fazer o bem ou não fazer o bem, porque era dia de sábado. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante para Deus, é muito importante para nós, é muito importante para os nossos irmãos que a bondade seja colocada em primeiro lugar em nossa vida. Não importa o que nós vamos fazer, o que nós devemos fazer da nossa vida. O que importa é que nós nos importemos com a dor do nosso próximo, com a dor do nosso irmão. Então, muitas das vezes, a gente tem que abrir mão daquilo que o Senhor nos pede para aquele dia, se for para fazer o bem ao próximo. Somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a ser pessoas do bem, a ser pessoas de um coração maravilhoso. Ontem já falava, né? Precisamos fazer o bem ao próximo. Precisamos escolher, hoje eu quero fazer o bem, e isso alegra o coração do Senhor. E mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, eu venho aqui nesta semana, nesta sexta-feira, pedir a cada um de nós, vou falar isso para mim também, estou acordando no meu dia de hoje e a palavra de Deus hoje me pede: Luciano, você tem que ser uma pessoa boa. Luciano, você tem que olhar à sua volta e ver tantas pessoas que estão precisando de situações que eu posso resolver. Às vezes não depende de muito tempo, não depende de dinheiro, que as pessoas acham que fazer o bem para o próximo é dar, dar, dar. Não, a maioria das vezes é dar-se. A maioria das vezes é abrir o seu coração para ouvir, para poder fazer algo simples para aquelas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma oportunidade que Deus deu para a minha vida e que eu agradeço muito por ter passado por essa situação. Todos sabem aqui, porque já divulguei, esse ano fez 5 anos, né, uma graça muito grande que Deus me deu de ter sido curado de um câncer na vista. Por isso a dificuldade de poder ler aqui, né? Já mandei fazer o meu óculos, semana que vem vocês vão ver como é que ficou bonito. O óculos vai ficar mais bonito do que o dono do óculos, mas eu tenho certeza que vai me ajudar bastante. Então, eu passei por uma situação muito difícil e um dia fui chamado a ajudar um irmão que estava passando pela mesma situação que eu, só que eu estava num estágio mais avançado. Já tinha vivido aquela situação de receber a notícia de que estava com câncer, poderia ter que retirar um olho, né? E isso é uma situação terrível. Então fui chamado a ir até um irmão que estava passando por uma situação muito difícil. E chegando lá, escutando a história desse irmão, ele foi contando, né, que ele ia a um oftalmologista, foi caminhando, caminhando, até que chegou a uma médica e a médica iria retirar o seu olho. Ele estava, assim, numa situação muito triste. E eu, ouvindo aquilo, perguntei para ele, mas por que a médica vai retirar o seu olho? Por que ela vai fazer essa enucleação, né, que se chama esse procedimento? Ele falou assim, porque ela falou que um tumor acima de 5 milímetros tem que retirar o tumor, o olho fora. Eu falei, o senhor tem quanto? Ele falou assim, 7,5. Aí eu falei, ué, eu tinha 12 milímetros. E por que eu não retirei o meu olho fora? E aí ele ficou, ué, mas o senhor enxerga? Eu falei, eu enxergo, eu consigo ler, eu faço tudo, normal. Deus foi muito bom comigo, né? Me colocou na mão de pessoas capacitadas. E eu falei com ele, vou lhe pedir um favor. Eu quero que o senhor vá no meu médico. Eu tenho um médico chamado Dr. Evandro Lucena, é onco-oftalmologista. Ele estava tratando só com um oftalmologista. E assim ele aceitou aquele pedido que eu fiz e aquele homem fez todo o tratamento na sua vista, ficou curado no câncer da vista e hoje ele está aí perfeitamente, ainda trabalhando, fazendo bem para o próximo, porque é uma pessoa muito boa do coração e ele não teve que retirar sua vista fora. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o tamanho da bondade que eu fiz? Eu só fui lá e fiz uma indicação para ele. Agora, para ele, aquilo lá
foi uma coisa assim, talvez o maior presente que Deus deu para ele, de não ter que entrar num centro cirúrgico para retirar o olho fora. Ele fez a sua recuperação e está aí hoje, 100% graças a Deus. Senhor Luiz, um grande abraço para o senhor. Fico feliz com a sua vitória também. Então, para mim fazer o bem, me custou isso aqui, Mas para ele que recebeu o bem, foi uma coisa gigantesca. E é esse o detalhe que eu queria falar com vocês. Para a gente fazer o bem, queridos irmãos, a gente precisa de muito pouco. A gente precisa somente de boa vontade, de um coração cristão, de um coração que se preocupa com a dor do nosso próximo. Então que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, através desse exemplo, desse presente que Deus me deu, de com tão pouca coisa fazer uma coisa gigantesca por um irmão. Que Deus possa também tocar no seu coração e que você possa, através de pequenas atitudes, fazer bondades gigantescas para outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, agradeço pelo mês de outubro que está se acabando e lhe peço que o Senhor permaneça em nossa vida, em nosso coração, nesse mês de novembro, e que o Senhor derrame as suas graças sobre a nossa vida. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco. De pecadores a santos. Se nós, todos nós, aceitamos a graça de Jesus Cristo, Ele muda o nosso coração. E de pecadores nos faz santos. Para tornar-se santo, não é preciso desviar os olhos e procurar em outro lugar, ou ter, por assim dizer, o rosto estampado em um santinho. Não, isso não é necessário. Para tornar-se santo, só uma coisa é necessária: aceitar a graça que o Pai nos oferece em Jesus Cristo. Para você, o que significa ser santo? Você acha que é possível para você ser um santo aqui na Terra? Ore pelas áreas que o impedem de alcançar esse objetivo e peça a graça de Deus para ajudá-lo. Queridos irmãos e irmãs, que a gente possa pedir as graças de Deus todos os dias para que Ele nos ajude a caminhar para a santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Um excelente final de semana a todos, um excelente início de mês a todos. Fiquem com Deus.